Muito bom, senhores. Boa tarde, então. Vamos já começar, porque já são 16h08 aí. Já demos o tempo para o pessoal chegar. Bom, hoje nós temos aí o nosso webinar e aí eu vou dar para vocês uma nova forma, não forma, vou dar para vocês um insight aí que eu acho importante para poder avaliar riscos cibernéticos. Por que riscos cibernéticos? Eu estou dando novo enfoque, mudar um pouco o nosso mindset. Então eu coloquei foco nas ameaças e não na tecnologia. Eu sempre bati e bato ainda que a cibernética não pode ser e não é, na verdade, uma área da TI, tecnologia da informação. Ela é uma área de negócios. Então é isso que a gente vai bater para vocês poderem entender o porquê que isso é importante, porquê que o gestor de riscos da empresa, porquê que, na verdade, os donos dos processos são responsáveis pela cibernética das suas áreas. Porque, de forma direta, obrigatoriamente, tá certo? Quem vai ser impactado é o dono do processo. Então ele tem que saber quais são os riscos que ele possui, quais são os sistemas que são vulneráveis, as informações que são vulneráveis, ele tem que saber, não é a TI que tem que saber, tá certo? Então vamos bater aqui, vamos ver por que isso é importante. É o currículo meu, vocês já conhecem, né? Para poder avisar para vocês que a gente está fazendo essa parceria com a Stefanini e estamos entrando com risco cibernético. Por que com risco cibernético? Mas com esse foco de business, de processo, muda e de atividade, muda radicalmente a forma que você vai encarar. E eu vou mostrar para vocês que ter inteligência em cibernética, por isso nós chamamos de Cyber Security Risks, na verdade, é totalmente diferente do que a gente vem praticando nos últimos tempos. Quando eu falo nós, o mundo como um todo e as áreas, né, especificamente como um todo. Então, isso é muito importante ter esta visão e ter, na verdade, mudar o mindset, a forma de pensar, ok? Então, avaliar risco cibernético, foco nas ameaças, atividades críticas principais e, tá certo? Atividade crítica ou atividade principal e não na tecnologia em si. Bom, então saiu agora na Harvard Business Review, tá certo? Um artigo sobre como você avalia o risco cibernético. De quem? Do Thomas Parnish e do Jack Doherty. Os dois são do grupo da Architect, que é dos Estados Unidos, uma empresa que combate, na verdade, especializada em riscos cibernéticos, tá certo? Então a pergunta que eles fazem é o seguinte: por que bilhões de dólares são investidos em segurança cibernética e os danos causados por violações crescem a cada ano? Quer dizer, eu invisto uma grana, tecnicamente falando, eu invisto recurso, na verdade, em cibernética e, na verdade, continua acontecendo as violações. Continuamos a ter ataques cibernéticos, tá certo? Por quê? Então, resposta deles em pesquisas que eles fizeram. As empresas não entendem ou reconhecem seus riscos cibernéticos críticos. Ou seja, faz uma avaliação grande, pega a empresa como um todo, mas não segrega aquilo que é de mais importante. É o que eles falam em si. Então as empresas, na opinião deles, na pesquisa que eles fizeram, não entendem e não reconhecem risco cibernético crítico, tá certo? Então muitas empresas, elas se concentram apenas na vulnerabilidade tecnológica, especificamente nisso. Por que tecnológica somente nelas? Porque, como padrão, as responsabilidades pela área cibernética é atribuída ao espécies de TI, ou seja, escova bit e byte. Então ele foca somente na tecnologia, ele não foca no business, tá certo? O que isso resulta? Resulta uma lista muito grande de vulnerabilidade, uma lista muito grande, né, de possíveis ataques cibernéticos em N sistemas da empresa, só que não tem o quê? Prioridade definida. Em função de quê? Da criticidade em relação ao negócio. Então não tem essa definição clara. Então, como a empresa não pode, na verdade, cobrir tudo, ela vai cobrir parte dela. Como não tem prioridade, ela vai naquilo do que acha que tem que ser investido. Tá certo? Não é que a TI está dando pitaco errado, não é isso. Ela faz o processo dela total, que está errado. E entra com jargão técnico. Entrando com jargão técnico, acontece o quê? Né? Escovando bit e byte. O líder sênior e conselho de administração
passa a não acompanhar, não tem aderência com eles. Não tendo aderência com eles, eles põem para escanteio e pedem e falam para a TI implementar o que dá para ser implementado, com o orçamento que tem. E aí, não é 100%, a gente não pode rotular isso daqui, mas grande parte das empresas, tá certo? A grande maioria, quem decide isso vai ser a área de TI e ela segrega, ela põe naquilo que ela acha que é mais importante. Mas qual o critério que se utiliza? Tá certo? Então, sugestão dele, na realidade, tá certo? Que é um ponto fundamental. Então, o que isso significa para eles, que eles fizeram a pesquisa lá? Isso no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Pouca atenção e sensibilidade para as áreas críticas de negócio. Então, antes de começar a fazer risco específico cibernético, eu tenho que saber, na verdade, quais são as minhas atividades ou áreas críticas de negócio. Obrigatoriamente falando. O que são as áreas que, se as áreas pararem para meu negócio? Eu tenho que saber disso, tá certo? Tenho que saber os riscos cibernéticos para essas atividades, e não estou falando de sistema, atividade. Então, eu sou da área de logística, supply chain. O que pode acontecer com a área de supply chain em relação a risco cibernético? Posso ter meus dados roubados, pode ter meus dados sequestrados, pode ter meus dados que podem ser totalmente modificados, e aí eu não posso mais embarcar mercadoria, não sai mais nota fiscal, por exemplo. Eu tenho que pensar nisso. Eu quem? Dono do processo, dono da área de logística, junto com quem? Com a área de TI e alguns especialistas. Então não é a área de TI que vai pensar nisso daqui. Ponto importante. Preciso saber também, dentro da área crítica, quais são os sistemas que apoiam essas áreas. E aí sim eu vou ver as suas vulnerabilidades. Então qual é o passo? Eu levanto a área crítica, tá certo? Vou levantar, na verdade, os sistemas que apoiam, vou ver as vulnerabilidades daquele sistema, tá certo? E vou ter que saber, olha que interessante, vou ter que saber quem são possíveis invasores, hackers, tá certo? Vou ter que saber o perfil das pessoas que podem me atacar. Isso tem a ver com o quê? Com atratividade que a empresa possui. Aquela área de atratividade que tem. Então, se eu sou uma empresa XPTO, na área de beleza, por exemplo, Natura, Boticário e outras, quais são as áreas que podem ser atacadas, áreas críticas minhas, que podem ser atacadas, e eu parar a minha empresa, tá certo? Ou ter a minha imagem exposta drasticamente. Isso é importante. Então, o processo é esse. Então, na verdade, a participação dos líderes e funcionários, ou seja, dono do processo e mais a diretoria, é de suma importância. E isso não ocorre. Não ocorre. Acontece o quê? O pessoal técnico é que faz toda a avaliação. O pessoal técnico é que vai levantar quais são as fragilidades tecnológicas, não de negócio, não de business. Com esse processo de eu saber, primeiro, a minha área crítica, segundo, levantar riscos, terceiro, saber os sistemas que apoio, e quarto, saber quais são os meus agressores, perfil, o modo como vai ser atacado, tá certo? A segurança cibernética passa a ser o quê? Passa a ser exclusiva de quem? Do executivo e do conselho de administração. Porque impacta a empresa, impacta a estratégia da empresa, impacta a sua atividade crítica. Então, muda radicalmente a forma de se lidar. Por esta razão, é que no Brasil e no mundo, grande parte dos conselhos de administração não sabem, não querem saber, empurra isso daqui para a TI sobre risco cibernético, que hoje é o principal risco do século XXI. Então está errado. O foco nosso está errado. A forma de trabalhar está errada. Então isso é um ponto fundamental para a gente poder entender. E aí está o exemplo, Custo e consequências dos ataques cibernéticos cresceram assustadoramente. Em 2017, as perdas financeiras, o ataque que nós tivemos aqui, na Warcry, por exemplo, foram estimadas em 8 bilhões de dólares. Em 2018, a rede Marriott, por exemplo, dos hotéis, descobriu violações do sistema de reserva. Reserva de quê? Reserva de hospedagem.
com exposição das informações pessoais e de cartões de crédito. Quantos milhões de hóspedes foram afetados com isso? 500 milhões de hóspedes. 500 milhões de hóspedes. Que isso foi no Brasil inteiro. Então eles foram no servidor central lá, foram, violaram, captaram, trouxeram de volta, tá certo? Ou todo o banco de dados mundiais que ele possuía. Então significa o quê? Que os hackers, na verdade, os hackers profissionais, eles são cada vez mais eficazes. E as pesquisas mostram isso, tá certo? Por quê? Porque eles são cirúrgicos. Ele vai no ponto focal da empresa. Ele vai no centro, na verdade, de gravidade, que a gente chama, da empresa, aonde é o mais importante. Aonde se ele conseguir bater, derrubar ou balançar, a empresa fica extremamente frágil. Eles vão ali, eles têm que ir ali. Não adianta eu atacar o periférico, eu vou ter que ir no núcleo duro da empresa, obrigatoriamente. Então é ali que está a joia da coroa. Então as empresas por si só, elas não conhecem, na verdade, não entendem que o risco cibernético não deve estar focado apenas na questão tecnológica. Antes da tecnologia, entra o business, tá certo? Porque, na verdade, o sistema vai apoiar a atividade crítica. Aí é diferente, aí muda o meu conceito. E é isso que eu tenho que procurar fazer, tá certo? Então, as iniciativas hoje da segurança cibernética sempre aborda, de maneira direta, vocês sabem disso, sempre a parte de tecnologia. Tanto é que a primeira coisa que o pessoal pede sempre é: faz um pentest para mim. Pentest aonde? Em qual sistema que está apoiando a minha área de negócio? Eu tenho que saber disso. Então eu pegar o checklist da NIST lá 2017-18 e fazer aquilo ali sem antes eu ter essa compreensão. Senão o checklist vai ser uma coisa genérica. Ele vai ficar genérico. A gente não pode fazer isso. Então a gestão de risco cibernética, ela começa a entender quais atividades são consideradas estratégicas e críticas para a empresa. Se ela estiver balançando, tiver dado roubado, tiver informação sequestrada, eles conseguirem entrar, eu danço. Eu tenho que saber disso. Então, primeiro é atividade, é a área. Depois entra a TI. Então, a segurança cibernética sempre é legada, na verdade, o quê? As equipes de TI, tá certo? Cuja atenção principal foca o quê? Sistemas de informática corporativo. Então, o foco da TI é esse, e não está errado o foco dela. A TI tem que focar os sistemas que tem a empresa, tá certo? Mas a área cibernética, né, o risco número 1 do século XXI, tem que focar o business. Se não focar o business, a gente está para trás. Por isso que o conselho de administração hoje e o presidente e a sua diretoria são responsáveis pelos riscos cibernéticos de todas as áreas, é óbvio, tá certo? Por isso que na gestão de riscos, na verdade, você não pode ter a área de TI só responsável pela segurança cibernética. Não pode. Isso é um erro crasso hoje em dia, tá certo? Então, saiu isso daqui. O resultado tende a ser o quê? Uma longa lista de tarefas de mitigação, mas sem o quê? Prioridade definida. O que é mais importante? E como não dá para abraçar o mundo da segurança cibernética, muitas das fragilidades ficam de fora, tá certo? E essas que ficam de fora, muitas vezes, elas são consideradas o quê? O centro de gravidade. Eu não coloco aquilo ali porque eu acho que não vai acontecer, porque não é importante para mim de quem? De TI, não de negócio. Por isso que, na verdade, um plano de recuperação de sistemas que a gente faz, tá certo? Um plano de continuidade de negócio tem que ser focado em business e não em sistemas apenas. Esse é um ponto fundamental. Então, a abordagem mais eficaz da cibersegurança é você aplicar o conceito que nós estamos aplicando agora. A gente colocou o nome de Cyber Security Risk. Ou seja, eu tenho que concentrar o meu esforço principal no impacto potencial das atividades críticas da empresa. Ou seja, eu tenho que perguntar qual é ou quais são, né, os impactos caso eu tenha meus dados sequestrados. Caso eu tenha meus dados sequestrados aonde? Na minha atividade crítica. Se for logística, se for distribuição, tá certo? Eu tenho que saber disso, obrigatoriamente.
Então, exemplo, em vez de perguntar quais cyberataques podem acontecer em seus sistemas como um todo da empresa, vai fazer uma lista grande de ataques, eu devo perguntar o seguinte: um ataque cibernético para atrapalhar a minha cadeia de fornecimento, na minha cadeia de fornecimento, na minha logística, pode expor segredos comerciais na minha área comercial? Os sistemas meus comerciais estão protegidos como devem estar protegidos? Tá certo? Tem alguma coisa na minha área de logística que, se parar, eu não cumpro o requisito de contrato? E com isso eu posso ter minha imagem, né, manchada? Eu posso não cumprir e levar multas colossais em cima disso? Então, essas perguntas aqui, essas 3 perguntas, mostram para vocês o quê? A importância que tem de a gente mudar o foco um pouco, tá certo? Mudar o mindset nosso e começar a pensar em business, ponto importante. E tem que entrar no framework da gestão de riscos cibernéticos, tá certo? Então, de forma direta e macro, na verdade, deve conter o quê? Primeiro, quais são as atividades críticas da empresa? Eu tenho que saber. Vou ter que usar uma ferramenta que é o BIA, o Business Impact Analysis, para poder fazer isso daqui. Segundo, quais riscos tem essas atividades críticas que estão expostas à segurança cibernética? Atividade, não é sistema, é atividade. Então, se eu sou da logística, se eu faço a distribuição, para eu fazer a distribuição, eu preciso ter com o meu material, no meu CD, ele vai sair do CD, tem que ter uma nota fiscal, então a expedição da nota fiscal também é importante. Então, se ele parar a expedição de nota fiscal, eu não posso ir com o caminhão sem nota fiscal. Eu paro a empresa. A empresa continua a produzir, só que ele fica o quê? Um gargalo na expedição. Não tem jeito. Tá claro? Tenho que saber quais sistemas apoiam estas atividades. Então, tem que ter esse conhecimento. Aí sim, eu tenho minha área de logística que faz atividade de quê? De expedição, na verdade, faz a tarefa de distribuição. Isso aqui é apoiado por qual sistema? Tá certo? Então isso é importante, ok? Eu tenho que saber, na verdade, aí sim, que tipo de ataque, na verdade, e que tipo de consequência eu posso ter. Aonde? Em cima de quê? Da atividade crítica, em cima dos sistemas que apoiam essas atividades. Aí eu foquei. Aí vocês vão ver que eu já segreguei e diminuí, na verdade, o quê? O volume de atividades, o volume de defesas que eu tenho que fazer. Eu estou focando, na verdade, em quê? Aonde eu posso ser mais impactado, mais prejudicado, tá certo? E tenho que saber, de acordo com a minha atratividade. Por que atratividade? Tá certo? Pelo segmento, pela informação que eu tenho, qual é o perfil dos atacantes? São profissionais? São criminosos? É ativistas? Então, é isso que eu tenho que saber, né? Tivemos aqui no Brasil que as empresas elétricas foram atacadas, tá certo? Então, as infraestruturas críticas foram atacadas, tá certo? E isso é um ponto nevrálgico nosso. Se as minhas infraestruturas não são seguras, como é que eu posso garantir, na verdade, que a minha infraestrutura vá continuar a entregar os serviços essenciais necessários? Certo? Então, o Cybersecurity Risk, que é esse processo que eu dei o nome, né, nosso, marqueteiro, envolve o quê? Uma equipe multidisciplinar. Então, envolve quem? A liderança, que pode ser o diretor ou o gerente da área, tem que participar disso. Eles são responsáveis por isso. Envolve a área de operações. Então, no processo meu de logística, eu tenho a expedição, a armazenagem e a distribuição, tá certo? Para cada fase dessa, eu tenho sistemas que me ajudam a ter isso daqui. Se ele bloquear o sistema, por exemplo, num CD, onde tem cada local tem o meu produto a ser expedido, eu não consigo expedir. Fazendo a munheca, vou perder 10 vezes mais o tempo. Não consigo cumprir o prazo. Os especialistas de TI, a área de TI vai ajudar também isso daqui, em cima de sistemas, e alguns especialistas relevantes. Então, o processo todo muda, gente. Isso é um ponto fundamental que eu tenho que entender, tenho que aprofundar para poder caminhar. Então, aí vem a importância de quê? Da área de cyber, saber o quê? O plano estratégico da empresa, eu saber a cadeia de valor da empresa. Por quê? Sem isso eu não consigo definir quais são as minhas áreas
consideradas críticas. Então muda a forma de a gente poder pensar. Então eu tenho que saber planejamento estratégico, tenho que conhecer bem quais são os meus fatores críticos, na verdade, dentro da minha corporação, da minha empresa, da minha instituição. Isso é um ponto fundamental. Nós temos esse framework aí do Cyber Security Risk. Ele é grande. Vejo vocês que na parte de contexto estratégico, que é esse número 2 que está escrito aqui, o item 2, na verdade 5, eu entro com o quê? Com as atividades críticas. Então, acima eu fiz o quê? Eu fiz a política, fiz o processo, defini apetite, a tolerância ao risco cibernético. Bacana, esse é processo. Agora, para poder fazer a análise, a gestão dele, eu tenho que saber a atividade crítica. Tenho que saber na atividade crítica, agora no nosso ponto de vista aqui, eu tenho que saber quais informações dessas atividades críticas são relevantes. Relevantes para quem? Para o meu atacante, para o meu hacker. O que é atrativo para ele? Tá certo? Terceiro, preciso saber os sistemas que suportam essas atividades críticas. Então, preciso saber, essa tríade é importante. Se eu não souber isso daqui, eu danço. A partir daqui, eu vou identificar os riscos nas atividades críticas e depois eu tenho que verificar o quê? Montar cenários, que é a forma como, na verdade, eu posso ser atacado. Então, não é risco, é cenários, que é o quê? A integração dos riscos cibernéticos. Tá certo? Que eu posso ter, o cenário é o cenário de ataque. Eu tenho que imaginar como que eu posso ser atacado. De acordo com o quê? Com o perfil que eu tenho do hacker, tá certo? Para depois, no final, eu fazer minha resposta de incidente. Então, a minha resposta de incidente, que vai mitigar, tá certo? E que vai prevenir, eu tenho que saber. Então, eu vou querer evitar que eu tenha um ataque, prevenção. Vou diminuir a pancada do ataque, mitigação. Plano de resposta a um incidente que eu vou ter, para depois fazer a monitoração. Mas o núcleo duro de uma boa gestão é você levantar suas atividades. Então vamos lá então. Então o que é você fazer e levantar atividade? Vou fazer um BIA. Um BIA de quê? Das atividades, dos processos macro da empresa. Então se a empresa tiver aí, na verdade, aí, 120 e poucos processos, 120 e poucas atividades, quais dessas são as críticas? Eu vou focar no quadrante vermelho, que vocês estão vendo aí na tela. Então eu vou focar em 21 atividades das 127 atividades listadas, tá certo? Por vocês. Vocês quem? Os donos das áreas. Então eu listei todas as atividades da empresa e vou saber quais são as mais críticas. E o foco meu tem que estar o quê? Tem que estar parelho com o quê? Com, especificamente falando, com a minha cadeia de valor, com os meus objetivos estratégicos, com a minha estratégia. Então, eu tenho duas tríades. A tríade de planejamento estratégico, a tríade de estratégia, a tríade de objetivo estratégico. Tem que estar casado isso daqui. Cadeia de valor, estratégia e objetivo estratégico. E tem que ter a tríade da gestão de risco corporativo, integrada com a gestão cibernética. Eu tenho que saber o quê? A atividade crítica, tem que saber as informações que possuem essas atividades críticas que são relevantes e tenho que saber quais são os sistemas. Então eu tenho duas tríades, uma puramente estratégica e empresarial e a outra relacionada a quê? Relacionada à cibersegurança, que vai fazer o quê? Um cruzamento. Então, ponto número 1, preciso listar as atividades, depois de listar, preciso selecionar, e vou usar como critério o tempo e o impacto, é uma forma de você fazer o BIA, o Business Impact Analysis, e vou focar a minha segurança, vou rodear a minha segurança aonde? Em cima do quadrante vermelho. No caso meu aqui, dando um exemplo, 21 atividades. Então, eu não vou focar em cima das 127, vou ficar em cima de quê? De 17% das atividades que eu tenho. É Pareto, 20, 80. Não posso passar disso. Então, esse é o primeiro passo que eu tenho. Foquei as atividades, né? Eu faço o quê? Eu tenho que saber dessas atividades aqui, dessas 21 atividades, quais são as informações que são consideradas relevantes. Tá certo? Então, eu vou listar todas as informações.
Então, daquelas 21, eu tenho 24 informações aqui, só um exemplo para vocês, de quais informações que são as mais relevantes, tá certo? Eu listei todas elas que eu tenho, de maneira direta, tá certo? De forma clara e direta para vocês, tá certo? Então eu tenho que listar isso daqui. Listando isso daqui, eu tenho que ter um critério, que eu coloco o impacto, imagem, financeiro, legal, operacional, e operações, na verdade, operações, versus a relevância dela, se ela é estratégica, tática, operacional. Isso é um critério que nós utilizamos, não que isso está escrito em norma nenhuma. Eu tenho que fazer a relevância da informação do dado que a atividade crítica possui. A partir daí eu vou para onde? Uma matriz, 3x3. Eixo vertical eu coloquei estratégico, tático, operacional. Eixo horizontal eu coloquei impacto baixo, médio ou alto. Então eu coloquei critério para isso. E qual vai ser o meu critério dessas informações mais relevantes? É o quê? É o quadrante vermelho. Vejam vocês que eu estou o quê? Filtrando as áreas onde eu vou trabalhar. Então eu selecionei atividade crítica. Dentro da atividade crítica, eu foquei as informações que são consideradas relevantes, tá certo? E o terceiro passo da tríade, informações relevantes, ó, eu tenho 14, 7 e 3, tá certo? Que são as informações consideradas como um todo, nessa matriz aqui, que foi colocada para poder fazer o quê? Eu fazer a relevância delas. Então eu tenho 14 informações, na realidade daquelas 24 que eu dei, tá certo? 14 informações que são consideradas relevantes. Eu faço o que depois em função disso? Vou listar os sistemas que apoiam aquelas atividades. Os sistemas que apoiam aquelas atividades. E dentre essa listagem de sistema, que é o BIA também, o BIA de sistema, tempo e impacto, eu tenho que saber quais são os mais relevantes. Então vejam vocês, eu sei a atividade relevante, sei a informação relevante e sei os sistemas que apoiam aquelas atividades. Nesses sistemas que apoiam a atividade, eu vou fazer um outro filtro. Quais sistemas que apoiam a atividade crítica que apoiam aquelas o quê? Informações consideradas críticas. Então vejam vocês que eu estou o quê? Concentrando e estou dando foco naquilo que é mais importante para mim. É isso que os dois especialistas americanos falaram que tem que ser feito. Por isso que as empresas às vezes levam paulada atrás de paulada para poder estar fazendo a sua parte na segurança cibernética. Então é fundamental a gente ter esse processo inicial. Nesse processo inicial aqui, senhores, eu não usei nada de tecnologia e nem tenho que usar. Então, a tríade da Cybersecurity Risk são as joias da coroa. Eu brincando com vocês, o que é joia da coroa? É aquilo que eu tenho que de fato colocar defesa. É ali que eu tenho que fazer meu pen test. É ali que eu tenho que verificar se está seguro ou não. E saber se tem caminhos alternativos para chegar até lá, obviamente. Mas isso que eu tenho que focar. Então eu não vou focar todos os ativos da empresa, não vou focar todos os ativos de informação negativa. Vou focar aquilo que é importante, que é estratégico para o quê? Eu cumprir os meus objetivos. Eu cumprir a minha estratégia. E aí tem que estar falando com o quê? Com a cadeia de valor. Então eu vou focar atividade crítica do negócio, vou focar as informações relevantes das atividades críticas e vou focar os sistemas que apoiam atividades críticas. Tá certo? Que obviamente aqui eu estou focando o quê? Os sistemas que apoiam a elaboração ou a guarda das informações relevantes das atividades críticas. Pero vocês que eu fui filtrando até chegar no núcleo duro. A gente chama isso de centro de gravidade, da defesa cibernética. Centro de gravidade, eu vou ali. Porque se o hacker atacar o centro de gravidade, ele derruba a empresa. Ele fecha a empresa, não deixa ela produzir, tá certo? A partir daí, sabendo que eu tenho que proteger, eu posso fazer o quê? Uma análise situacional. Para quê? Para evitar o cisne negro. Eu não posso ser pego de surpresa. Então, para evitar o cisne negro, eu tenho que saber a vulnerabilidade dos meus sistemas que suportam as minhas informações estratégicas das atividades críticas. Tem que saber isso, tá certo? Nós, no caso da Brasiliano, nós utilizamos o checklist agora do NIST 2018-2017, tá certo? Que isso é um ponto importante.
que ele foca mais em gestão de riscos cibernéticos, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. A atividade crítica, tá certo? Das suas informações relevantes e do sistema que as suportam, para evitar o famoso cisne negro. Então eu tenho o checklist, né, do NIST, né, dentro do nosso sistema. Esse checklist ele é preenchido como conforme e não conforme, de acordo com as perguntas que ele tem ali e de acordo com o quê? Com o que nós temos na realidade, tá certo? Da função da estrutura básica, que é identificar o risco, proteger o risco, detectar o risco, responder e recuperar. A recuperação, no caso aqui, entra na consequência, porque já aconteceu. Então, até responder, eu estou pegando de identificar, proteger, detectar e responder, é a parte preventiva. Então, eu vou verificar, mas focado em quê, senhores? Focado naqueles sistemas, focado naquela atividade e naquelas informações que são consideradas críticas. Então, exemplo, vocês entenderem o que eu estou falando, tá certo? Eu tenho uma política cibernética? Tenho, bacana. O meu pessoal da atividade crítica está preparado, está conscientizado para evitar phishing, por exemplo, e-mail malicioso. Eles têm que ser o número 1. E nele tem que estar um monitoramento constante. 20/80, tem que bater neles o tempo inteiro. Então bater na empresa inteira, onde a pessoa não tem acesso, ele não tem acesso pela rede, de entrar dentro de quê? Dentro, na verdade, do meu núcleo duro. Eu tenho que focar em quem? Em quem ele vai ter acesso a isso. Então o pessoal meu que trabalha na atividade crítica, ele vai ter que fechar a porta. Então o questionário, o checklist do NIST vai servir isso aqui para nós. Do checklist do NIST, pelas fragilidades que foram encontradas, ou seja, pelas não conformidades, aí sim, na nossa visão, a gente faz um brainstorming com quem? Com a área operacional, com a liderança operacional, com a TI e, se for o caso, com algum especialista de alta relevância, se for o caso. E vou levantar quais são os riscos que eu tenho. Riscos que eu tenho, especificamente falando. Eu posso ter uma intrusão no sistema, isso é um risco. Tá certo? Eu posso ter, na verdade, uma monitoração do sistema para retirar a informação. Isso é risco. Eu posso ter o sequestro dos dados. Isso é outro risco. Eu posso ter, na verdade, né, o pedir resgate. Isso é um outro risco que eu tenho. Outro risco que eu tenho. Tá certo? Então, riscos, eles são estanques, senhores. Eu tenho depois de saber construir uma narrativa de ataque cibernético. Que é como que ele pode vir a acontecer. Tá certo? Ele vai atacar por phishing, por exemplo. Ele vai tentar entrar no sistema direto. Como que ele vai fazer isso? Vai colocar um pendrive, algo que possa ser conectado na rede. Alguém bobeou e deixou colocar. Alguém que trabalhou fora, por exemplo, no aeroporto e usou uma rede não segura, por exemplo. Vocês sabem que isso acontece. É o que mais acontece. O pessoal vai para o aeroporto e trabalha no aeroporto, usando rede aberta. Vai para o hotel, trabalha com rede aberta no hotel. Tá certo? Sem nem saber se tem a segurança necessária. Certo? Então isso são condições sine qua non para a gente poder estar trabalhando de forma clara. Listei os riscos cibernéticos. Sei a minha fragilidade em cima de quê? Em cima das atividades, informações e sistemas que suportam. Faço o quê? Então, tenho já na mão essas o quê? Chamados fatores de risco. Os fatores de risco são as não conformidades que eu encontrei no checklist. Da onde? Da NIST, 2017, 2018. Então, fator de risco, por que fator de risco? Porque a não conformidade passa a ser uma causa de um risco. Eu estou encontrando aqui fragilidade, vulnerabilidade. Então a fragilidade faz com que o risco venha a acontecer. São as causas que eu tenho, tá certo? Na nossa metodologia, o próximo passo seria o quê? Depois de encontrar isso daqui como um todo. É eu fazer o quê? Bom, o primeiro passo é entender claramente qual é a condição que eu tenho e que me encontro. Nesse caso aqui, que fizemos aqui de propósito, para vocês poderem olhar, tá certo? Eu tenho 95 não conformes e tenho 24 conformes do checklist do NIST. Então, esta empresa aqui, em relação à atividade crítica, as informações que ele possui, que são consideradas essenciais ou relevantes, e em relação a quê? Em relação aos sistemas. Então, aqui fica claro para nós
que essa empresa aqui não está numa posição confortável, muito pelo contrário, ela está extremamente fragilizada nas atividades críticas dela. Então ela está aí com a cara, para não falar outro nome, está com a cara, na verdade, na janela. Está com a cara na janela, esperando só apanhar, porque tem 95 não conformidades, então o nível de segurança dela é muito baixo, o nível de maturidade dela é muito baixo, tá certo? Ponto fundamental. Feito isso, em termos de sistema, o sistema já leva diretamente para os diagramas de causa e efeito todas as não conformidades, e eu vou escolher de maneira clara e direta, quer dizer, já escolhi lá atrás e associei lá atrás, em qual macrocausa vai estar aqueles fatores de risco. Então, aqueles 95 fatores de risco, que são esses daqui, ó, eles já vão estar o quê? Distribuídos dentro de cada macrocausa. Que nós colocamos 5 macrocausas. Colocamos o que aqui? Colocamos recurso humano, que é super importante. Por quê? Eu vou verificar se ele está bem treinado, se ele é qualificado, se não tem rotatividade, tá certo? Então, eu vou verificar alguns quesitos dele. Meios organizacionais, eu tenho política, tenho um processo estruturado, cibernético, eu tenho um controle lógico estruturado, tenho um controle físico estruturado para isso. Quais controles físicos eu tenho para entrar numa área XPTO? Tá certo? Tem controle de acesso biométrico, tem sistema de câmera, tem barreira, ou é tudo aberto? Tá certo? Tenho, na verdade, verificar o ambiente externo, que tem a ver com o quê? Com a minha atratividade. Eu sou atrativo para um ataque de hacker? A minha empresa é atrativa para um ataque de hacker? O que ele pode fazer com as minhas informações? O que ele pode fazer comigo? Vai querer parar? Poder pedir resgate, mas para isso eu tenho que me impactar muito, senão eu não consigo pedir a grana que eu quero. Qual é o perfil desse hacker aqui? Então tem que estar escrito aqui isso aqui, obrigatoriamente. E cada um dos diagramas que foram sendo feitos tem que estar linkado a um risco que foi selecionado e identificado. Então eu coloquei aqui como exemplo só intrusão do sistema, coloquei aqui paralisação da linha de produção, dos produtos inovadores. Então nesse caso aqui da empresa Brazuca, por exemplo, ele tem linhas de produções de produtos inovadores que vão lançar. Se eu parar aquela linha, eu posso parar a minha estratégia. Não vou cumprir com o meu objetivo se eu não negociar com ele. Porque se ele conseguiu sequestrar meus dados e paralisar o meu backup, tá certo? Eu fico na mão, completamente na mão. Não tenho como eu reagir a isso rapidamente, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Então por isso que é importante eu saber atividade crítica, informação que é relevante, na verdade, e saber os sistemas que eu tenho, que suportam essas informações e aquelas atividades. Então eu fiz, na verdade, uma filtragem para poder chegar aqui. Senão eu teria um mundo pela frente, tá certo? Um mundo pela frente. Então, os diagramas de causa e efeito servem para quê? Para eu poder ter o quê? A relevância, a importância, a criticidade, motricidade de quem? Dos fatores de risco. Então, os fatores de risco, ou seja, aquelas não conformidades do checklist da NIST, eu tenho que saber o que é mais importante para mim. Tendo em vista o quê? Tendo em vista a minha atividade, as informações e os meus sistemas. Tá certo? E vou selecionar através de quê? Da magnitude e da importância. Que é o critério que nós utilizamos. Para quê? Ele também para uma matriz 3x3 e ser colocado aqui dentro. Nesse caso específico aqui, nós colocamos das 85, na verdade, que foram selecionadas, eu tenho 82 no vermelho, ó. Ou seja, eu estou extremamente deficitário, porque essa empresa aqui não tinha política, não tinha processo, não tem treinamento, a pessoa não é conscientizado, tá certo? Então vai aparecendo aqui adoidado. Então esses, na verdade, 82 fatores de risco ou não conformidade da NIST em relação à minha atividade, a minha informação e aos meus sistemas, estão aqui colocados. Então eu preciso tratar isso aqui urgentemente. A minha posição de cibersegurança aqui é considerada baixíssima. Eu não tenho segurança, não tenho defesa. Eu estou exposto, completamente exposto. Como uma parte das grandes empresas do Brasil hoje em dia se encontra. Tem aquelas defesazinhas aí, padrão, tem aqueles sistemas padrões que o pessoal vende e, na verdade, vende para quê? Que às vezes nem sabe para que serve, mas ele cumpre o protocolo de colocar sistema ali. Então essa é a razão de ser. Essa é a razão de poder estar entendendo o processo.
aqui nessa atividade crítica, nessa informação relevante, tá certo? E nesse sistema que é relevante em função da informação e da atividade, eu tenho que fazer o núcleo duro, tenho que cercar isso daqui. Se eu não cercar isso daqui, eu fico a pé. Tudo bem para vocês? Então aqui, para vocês terem uma ideia, é um indicador que eu tenho 82, né? Tenho na verdade 2 no laranja e 1 no vermelho. Pra vocês verem o nível que tem, o nível que está de quê? De fragilidade desta empresa. Em relação a quê? Aos fatores de risco. Tudo bem para vocês? Então isso é importantíssimo eu ter na mão. A partir daí, eu faço, na verdade, a análise de risco inerente, primeiramente, depois faço a residual. Na residual, eu vou testar os controles que porventura sobraram, que eu possuo, que aqui no caso nosso é muito pouco. E faço uma análise do risco, aí é do risco, pontual, e deu esse resultado aqui, ó. Então eu tenho 6 riscos aqui no vermelho e tenho 2 no laranja, o que é considerado ruim. De 8, 6 estão no vermelho. O que bate, na verdade, com o quê? Com o diagnóstico da análise situacional, por eu ter um grande número de não conformidades. Então, a maior parte dos riscos aqui colocados para as atividades críticas, para as informações relevantes, para os sistemas que suportam, nós estamos aqui colocados. Então, o casamento tem que ser feito. E a partir desses riscos aqui, eu vou ter que fazer narrativa de cenário. Então, eu tenho que montar cenário obrigatoriamente, tá certo? Isso aqui é o dashboard somente dos riscos, tá? E eu tenho que montar o cenário. O cenário, senhores, obrigatoriamente, eu vou descrever. Então, eu coloquei aqui, só para a gente poder brincar, já dei isso aqui, coloquei o sequestrador, o mercenário, o sabotador e o brincalhão. O que é o brincalhão? O brincalhão é um hacker que vai só pichar o site. Você só vai pichar o site. Então, ele é um tipo, na verdade, é um perfil diferenciado. Ele é criminoso? Ele é ativista? Pode ser ativista. Então, ele vai pichar o site, né, com alguns dizeres lá, tá certo? Isso é um ponto importante, tá certo? Faz isso por hobby, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Faz isso por ego? Então, tem perfis aqui. Tem que entender isso daqui. Então, o pessoal da cibersegurança tem que entender o perfil de quem pode te atacar. Porque se for um criminoso, né, um cybercriminoso, ele vai no mínimo fazer o quê? Ele vai fazer o sequestro, que é um deles, que é um dos cenários, e vai ser mercenário. Por que mercenário? Porque ele vai pedir resgate pelas informações. Se for só um sabotador, um agente de Estado ou da concorrência, se for o caso, se estiver acirrada, ele vai sabotar, ele vai tirar as minhas informações e vai o quê? Destruir as minhas informações, vai adulterar as minhas informações e vai me expor ainda, tá certo? Lá com os meus mercados, com os meus clientes, etc. Tá certo? Ponto importante. E para provar que ele está certo, ele coloca isso na Deep Web. Na Deep Web especificamente, para provar que ele tem informação. Tá certo? A empresa vai lá no endereço que ele deu e verifica que aquela listagem lá é dele. Então ele fala, faço o quê? Pago o resgate ou não pago o resgate? Ponto importante para a gente poder saber também, os resgates não são milionários. Não são bilionários, não são. Depende de quê? Se eles querem ganhar escala, então eles pedem resgates que são, teoricamente falando, facilmente o quê? Pagos pela empresa. Porque eles querem volume. Por isso que o número de ataques está crescendo. Por culpa nossa, por não entender isso daqui. Então eu tenho que entender claramente, né, a inteligência da ameaça. Isso é inteligência da ameaça, tá certo? Que eu posso entender claramente no diagrama de causa e efeito. Então eu tenho que entender isso daqui. Não tenho como eu escapar disso, senhores. Aí eu pergunto para vocês claramente, a gente faz esse trabalho aqui de levantar o perfil do hacker, de dizer como que o ataque pode acontecer, ou simplesmente eu analiso o risco cibernético puro e simples? Senhores, 90% das empresas analisam o risco cibernético. O risco cibernético. Segregado, separado. Ele não cria uma narrativa de como que o ataque vai ser feito. Eu não faço um estudo do perfil e verifico como que o pessoal pode, na verdade, me atacar. E de quem eu sou alvo. De quem eu sou alvo, especificamente falando. Se eu sou alvo de quê? Se eu sou alvo específico de formação comercial, formação operacional,
eu pedi um resgate porque eu parei a produção dele. Sou alvo de quem? Então tem que saber isso daqui. Isso eu preciso estudar. Então eu tenho que estudar o perfil do cara para poder trabalhar com como que ele pode me atacar. Se eu não fizer isso, eu danço. Feito o cenário, descrito a narrativa do cenário, que é como que eu vou ser, na verdade, posso ser atacado, eu vou fazer o quê? Eu vou, na verdade, fazer o quê? Uma análise do cenário. Que na nossa metodologia, essa é a nossa metodologia, tá certo? Eu junto os riscos, porque eu junto os riscos? Porque em cada um dos cenários descritos aqui, eu citei como que ele vai ser atacado. Ah, vai fazer, para poder entrar, o senhor vai fazer via phishing, pode, na verdade, entrar e ter um softwarezinho malicioso para estar coletando informação. Você vai criar o cenário que você colocou, dentro dos riscos que você levantou. Tá certo? Então, o importante é isso. Ele clara direto. E aí eu uso uma métrica que é a média de quê? A média da probabilidade e a média do impacto. De quem? Dos riscos que ele possui. Então ele já possui a sua média da probabilidade e cada risco tem a sua pontuação da probabilidade. Possui a pontuação do seu impacto. Quando eu crio o cenário, eu vou utilizar 3, 4 riscos. Tiro uma média de cada um deles. E aí eu tenho o que aqui? Eu tenho o cruzamento deles, ó. Então, daqueles 8 riscos, eu criei, na verdade, 4 cenários. Desses 4 cenários, pela análise que foi feita, 4 caíram no quadrante, 3 caíram no quadrante vermelho e 1 caiu no quadrante laranja. Tá certo? Lembro que dos riscos eu tinha 6 no quadrante laranja, 6 no quadrante vermelho e 2 no quadrante laranja? Aqui os meus cenários me configuraram que eu tenho cenários considerados massivos. Porque o impacto nosso é severo e a possibilidade é muito alta. Na minha atual condição, se não fizer nada. Tá claro isso para nós? Então, a partir daqui, de eu ter essa matriz de cenários e ter aonde que o cenário se encontra, tá certo? Eu tenho que fazer o quê? Meu plano de ação. Então, eu vou atacar quem? Eu vou atacar as não conformidades. Quais não conformidades? Aqui estão nos cenários mais críticos meus. E quais conformidades eu vou atacar nos cenários mais críticos? Aquela que possui maior relevância. Então eu vou atacar aquilo. Então viram vocês que eu filtrei desde o início o mapa que eu tinha, né, de 180 graus, cheguei aqui a 20 graus. Tá certo? Não tem jeito. Tá com 180 graus, quero isso daqui, quero abraçar o mundo, eu tenho que fechar o escantilhão, preciso fechar o escopo de trabalho. E nesse núcleo duro meu, tem que ter segurança. Aí sim eu vou colocar a tecnologia a meu favor. Além do mais, forçar também e treinar também o pessoal a trabalhar de maneira clara e direta. Tá certo? Isso é um ponto fundamental que muda o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de mindset, de raciocinar. Então não é tecnologia pura. Então eu tenho que levar para alta direção o quê? Quais são os impactos que os ataques nas áreas críticas vão o quê? Vão impactar, dar a consequência para a empresa. Tem que imaginar isso. Eu, ao fazer isso daí para o conselho ou para a diretoria / presidência, eles vão ficar sensibilizados. Eu não posso escovar a Bitbyte. Eu não vou escovar a Bitbyte. Se escovar a Bitbyte, o cara se desliga e fala, toca. Você toca. E fica o cara de segurança dá a informação, fica pepino na mão. Que ele vai tomar a decisão. E se vier acontecer um ataque, ele vai ser depois corresponsabilizado. Tudo bem para vocês? Então essa forma de trabalhar, senhores, não sei o que estou inventando, vocês viram aí, saiu na Harvard Business Review, tá certo? 2 especialistas, 2 acadêmicos, 2 executivos, tá certo? Onde eles fizeram a pesquisa. E na pesquisa eles consideraram que as empresas não conhecem seus riscos cibernéticos críticos. Que é o mesmo processo nosso de conhecer o risco crítico de quê? Risco corporativo crítico. É a mesmíssima coisa. Não muda nada. Então eu preciso estar focado em cima disso de maneira direta e de maneira prática. A partir daí, eu faço o quê? Faço meu plano de ação e vou monitorar. Acabou. Então eu monto meu plano de ação e tenho que continuar a monitorar. Monitorar o quê? Monitorar os cenários do lado de fora,
para saber como que andam os meus amigos hackers, o perfil dele, se houveram mudanças, né, nesses perfis, especificamente falando, tá certo? E monitorar a minha segurança. Se surgiu novos softwares maliciosos, se a minha segurança está, na verdade, resiliente, na verdade, a ataque cibernético, né, do tipo A, B, C e D. Então eu tenho que monitorar isso constantemente, tá certo? Posso ter minha SOC, tá certo? Montar para poder estar pilotando, para poder estar disparando o que eu posso fazer. Posso ter, na verdade, na realidade, né, de maneira muito clara, muito simples, muito direta, tá certo? Esse monitoramento, né, dinâmico através de pentest, saber como que eu tô. E veja que interessante, né? Se eu tiver uma SOC que vai monitorar, na verdade, se você ou não atacado, de repente você pode fazer, como se faz na guerra, ataque de para poder atrair. Ataque que vai fazer o quê? Vai atrair a pessoa para uma área que não é importante, ele começa a atacar naquela área que é importante, o cara foca naquela defesa, enquanto deixa a brecha aberta. Tá certo? Ele vai fazer dissimulação. Ataques de dissimulação. Tá certo? Isso acontece e está acontecendo hoje. Mas por quê? Porque nós, na verdade, não tínhamos esse pensamento claro e direto, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder entender o processo como um todo de fazer o Cyber Security Risk. Ok, pessoal? Bom, o que eu queria falar com vocês basicamente era isso, tá certo? Falamos aqui quase que 1 hora já, para a gente poder ter uma visão holística do processo, tá certo? Essa apresentação vai ficar com vocês, né? A gente vai passar para vocês, vai ficar à disposição do site aqui, mas eu falo para vocês pensarem, raciocinarem um pouquinho em relação ao que foi falado aqui, porque é uma realidade, e pensar como que eu, a minha empresa, trabalho a questão, né, da cibersegurança. Então, se eu não souber a atividade crítica, não souber a informação relevante da atividade crítica e o sistema que suporta a atividade crítica e as informações relevantes, não adianta nada. Esse é o meu centro de gravidade, obrigatoriamente, tá certo? Eu vejo clientes pedindo para nós agora, vou fazer um plano de incidente para caso venha acontecer o ataque A, B e C na área X. Eu falo, mas o que a área X influencia para você? Peanuts, velho. Então não perde tempo com isso. A chance de ser atacada naquela área X é nada. E se for atacada, não vai impactar você. De maneira clara. Então esse é o ponto fundamental a gente poder estar entendendo esse processo. Ok? Muito bem, para a gente poder fechar aqui então, não esqueçam que esse pentágono aqui, tá certo? Começa com a gestão de risco corporativo. Não vai adiantar eu começar em outro ponto. Por quê? Porque eu não sei o que proteger, gente. Então esse pentágono aqui que a gente está falando, começa porque ele é uma operação contínua, tá certo? Contínua. Nada vai adiantar eu fazer avaliação da maturidade, infraestrutura, aplicação, a inteligência da ameaça, né? A orquestração de eventos de segurança, se eu não souber o que eu tenho que proteger. Eu tenho que saber o que eu vou proteger. Se eu não souber, senhores, eu fico vulnerável. Não tem jeito. Por isso que o foco que a gente deu aqui é a inteligência tecnológica no Cyber Security Risk. Tudo bem para vocês, senhores? Então, família Penhorada agradece. Eu não sei se tem pergunta ou não. Por enquanto não. Por enquanto não, então beleza. Agradecimentos. Então não tem, na verdade, perguntas aí, na verdade. Peço que vocês repensem isso daqui. Gostaria de receber depois de vocês aí um feedback para saber se isso para vocês faz sentido. Eu acho que é importante, tá certo? Mas é um ponto focal, tá certo? Não esqueça que o mundo já hoje está num novo normal, tá certo? E as coisas tendem a, na verdade, em termos de cyberataque, a se concentrar, na verdade, no centro de gravidade da empresa. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima semana aí com outro, né, webinar falando sobre outras variáveis aí da gestão de risco. Ok? Muito obrigado.